Confirmo. Quanto vai pagar? Exatamente o que o Barcelona pagou ao Vasco da Gama. Mas pelo que você sabe, o Barcelona nada pagou ao Vasco. Então nós não vamos pagar nada. Pouca gente sabe, mas Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, quase virou jogador do Flamengo. Sim, em 1980, quando estava no Barcelona, sua passagem pela Europa não ia bem, ele não tinha espaço no time e foi procurado pelo rubro-negro, que chegou a assinar um pré-contrato com os espanhóis. O então presidente do Flamengo, Márcio Braga, foi pessoalmente à Espanha negociar com o Barcelona. Estava tudo certo. Roberto até chegou a falar como atleta do Flamengo. O que você acha de jogar ao lado de Zico, Tita e outros craques do Flamengo? E que eu possa brilhar e dar as alegrias de marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera. Da Vascaína ficou em choque, seria o fim de uma era. Mas aí entra um personagem decisivo nessa história, Eurico Miranda. Ele foi enviado às pressas para a Espanha com uma missão clara: impedir a ida de Roberto Dinamite para o maior rival, e conseguiu. Com o apoio do empresário Olavo Monteiro de Carvalho, Eurico atravessou a negociação. Eu também agradeço a Eurico Miranda, o homem que me trouxe de Barcelona. Com o coração vascaíno de Roberto, e trouxe o craque de volta para casa. E o retorno diante da torcida vascaína não poderia ser mais simbólico. No jogo seguinte, contra o Corinthians, no Maracanã, Roberto fez simplesmente 5 gols na vitória por 5-2, uma atuação histórica que eliminou qualquer dúvida sobre o seu amor pelo Vasco. Essa virada épica não só salvou a trajetória de Roberto Dinamite no Vasco, como fortaleceu ainda mais sua idolatria no clube. E tudo isso só aconteceu porque Eurico Miranda entrou em cena nos bastidores. Um chapéu histórico no Flamengo que mudou os rumos do futebol carioca. Já pensou o Dinamite jogando no rival? Salve, salve meus amigos, um bom dia, um abraço para cada um de vocês, que Deus nos abençoe, né? Rapaziada, domingou, né? Domingão, tudo de bom para todos nós, né? Nesse domingo aí, você que vai passar com a família, você que vai passear, você que está trabalhando, né? Desejo para vocês aí um domingo maravilhoso. Meus amigos, olha só, a gente vai falar de algumas coisas importantes do nosso Vasco, como por exemplo, situação envolvendo o diretor de futebol, né? Parece que o Vasco está muito perto de anunciar o diretor de futebol. Parece que não vai ser o português, viu? Parece que é o Freeland. A gente vai falar dessa situação. Vamos falar também sobre o Eurico Miranda, né? Que completou ontem, né? Estaria completando, se estivesse entre nós, estaria completando 81 anos. Deixa eu falar um pouco aqui do Eurico Miranda, antes dele ser presidente do Vasco, quando ele ainda era diretor de futebol, lá na gestão do Antônio Soares Calçada, e também depois, daqueles vários anos onde ele foi presidente do clube. A gente vai falar um pouco dessa situação também. Os filhos dele, inclusive, homenagearam, né, o seu pai em suas redes sociais. Até coloquei no início aí o vídeo que o Álvaro Miranda, meu xará, né, colocou sobre a contratação do Dinamite, né, quando ele estava lá no Barcelona. Ele ia voltar para o Brasil para jogar no Flamengo, o Eurico Miranda foi lá na Espanha e trouxe ele para o Vasco, né? Você já deve saber dessa história, né? A gente vai abordar esse assunto, vamos falar sobre o mercado da bola, viu? Sobre a situação do Felipe Coutinho, o lateral esquerdo Riquelme parece que vai ficar no Vasco, o Diniz quer aproveitar o garoto, eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos falar também sobre a situação do Paulinho Paula, tem um novo capítulo aí, pra gente explicar para vocês, né? Muita gente já fazendo oba-oba, desespero aí ontem, sem necessidade. E vamos falar de um novo jogador ventilado aqui no Vasco, né? Eu tô falando do Javier Ruiz, né? Ele que está jogando lá no futebol argentino, né? A gente vai falar dessas situações todas aí. Vamos abordar a situação envolvendo a SAF do nosso Vasco da Gama, como por exemplo ali o arbitral que corre em paralelo ao TJRJ, que corre na Fundação Getúlio Vargas, né? A gente vai falar, teve mais um advogado do Vasco que foi impugnado, né? Mais um árbitro, a 777, fazendo de tudo para tumultuar. Vamos falar também, é claro, sobre aquele polêmico leilão, né? Que foi ali ordenado pela justiça estadunidense, diretamente da cidade de Nova York. A gente vai falar sobre essa situação, sobre a ECAP, 777, 31%, 69%, Vasco sabe, Vasco associativo, pode vender, não pode vender. Vou explicar para vocês essa situação também, tá, meus amigos? A gente vai atualizar vocês sobre o nosso elenco, sobre o nosso treinador,
né, sobre outras situações. Então já peço para você, nessa manhã de domingo, para você acompanhar o nosso conteúdo, para você assistir aí o nosso vídeo, um pouco mais tarde do que eu queria, minha vida pessoal bastante corrida aqui, mas a gente vai falar de muita coisa importante do Vasco, eu vou dar uma ênfase maior em alguns assuntos aí, tá? Eu já peço para você se inscrever no nosso canal, é de graça, não paga nadinha. Pô, gente, não é possível, tem canal aí que tem 100, 200, 300, 500 mil inscritos, os caras contam mentira, os caras enganam o torcedor na cara dura, os caras não tratam o torcedor bem, veem o torcedor como um produto, né? E a rapaziada se inscreve, manda superchat, vira membro, não sei o que, coisa e tal. Não quero nada, eu só quero que você clique no botãozinho aqui de baixo, ó, é de graça, inscrever-se, pronto, é só o que eu quero de você, amigo e amiga vascaína. Claro, se vocês gostam do meu trabalho, gostam aqui do nosso canal, aí poxa, fiquem à vontade para deixar o joinha, ou também, se você não gosta, para deixar o dislike, né, o não gostei. Fica à vontade também para compartilhar o nosso conteúdo, para se tornar membro. Se aparecer escrito IPAR Vídeo, clica aí, ajuda o nosso canal a ganhar pontos. Você também, a sua conta no YouTube, ganha pontos. Então dá essa força aqui para o amigo de vocês, tá? A gente tem aqui um trabalho cotidiano. De vez em quando a gente dá uma falhadinha, mas é raro. A gente tem um trabalho aqui todos os dias. Eu prezo pela verdade e também muita opinião, né? Não é aquele negocinho de pegar a noticiazinha na internet e só repetir para vocês aqui, porque isso aí todo mundo faz. Né? O que eu faço aqui é trazer informação, mas é informação, não desinformação, né? E também com muita opinião, bastante análise, comentário e o papo reto. Então, se você se identifica, né, com o nosso trabalho, dá essa força, até porque eu bato de frente com a gestão, batia de frente com a gestão do seu Jorge Salgado. Se eu tivesse canal, também bateria de frente com a gestão do Alexandre Campelo. E estava apoiando Off the King, The Power the Best, né, o presidente do Vasco, né, o Pedro Paulo de Oliveira. Eu estava apoiando o Pedrinho até pouco tempo. Inclusive, nas eleições, eu queria que o Levenciano ganhasse. Eu deixei muito claro aqui no canal, questão de projeto, entre outras situações. Só que é aquilo, depois que o Pedrinho entrou, eu falei, agora vamos apoiar, porque é o presidente do Vasco. Se o Pedrinho for mal, o Vasco vai mal, então a gente tem que jogar junto. Mas aí, gente, eu de um mês pra cá, eu sinceramente, o Pedrinho tá deixando muito a desejar. Eu também cobro, fico em cima. A gente levanta várias situações envolvendo a última gestão, a penúltima gestão, a 777, profissionais que trabalharam no Vasco, a atual gestão, a oposição do Vasco, né, amigos que viraram oposição que viraram amigos do Vasco. Então virou uma bagunça muito grande na política. Então hoje eu não consigo colocar a mão no fogo pelo Pedrinho. O Pedrinho, para mim, é um ídolo, é um grande jogador, fenômeno aí com a camisa do Vasco. Jogador. O Pedrinho, jogador, nem palavras. O cara, poxa, ganhou títulos, jogou muita bola, carismático, educado, trata o torcedor muito bem, bom comentarista. O Pedrinho, jogador, não tenho o que falar. Mas o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, tem muita coisa que está deixando a desejar. Mas tem muita coisa também que ele está fazendo que a gente concorda, né? Então a gente vai colocando na balança. Então assim, já viram, né? Já dei uma dose para vocês aqui de opinião. Todo dia eu elogio e critico e elogio. Porque não tem esse negócio de apadrinhar uma pessoa aqui e morrer abraçado. Não tem esse negócio. Né? Pode ser meu amigo, pode ser meu irmão, pode ser meu parente. Né? Que se eu tiver que falar, pô, tá maneiro, tá legal, ó, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui você combinou uma coisa, você fez diferente, coisa e tal. E por que com o meu Vasco que eu amo, a gente não vai fazer do mesmo jeito? Então a gente trabalha dessa forma, sempre com a verdade e com muita opinião, sem passar a mão na cabeça de vagabundagem, de coisa errada que venha acontecer no nosso Vasco. Depois dessa introdução enorme, né, é o dobro de introdução, já peço para você aí ficar ligadinho, pegar seu café, pegar aquele pãozinho, nessa madrugada, ou para você que tá chegando da balada no final da noite aí já, numa madruga Vasco, no Corujão aí, né, pega lá aquela pizza lá que você deixou para comer depois, um sanduíche, um refrigerante, porque eu já tô voltando, tá? Tá começando mais uma edição de Madruga Vasco aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? Bom dia, bom dia, bom dia e alegria, né? Estamos começando mais um vídeo. Galera, então, antes de a gente começar a falar dos assuntos do Vasco atualmente, né? Eu quero abordar com vocês aqui um assunto, né, bem polêmico no caso, entre os torcedores do Vasco, né, porque é o ex-presidente, né, ex-diretor de futebol, Eurico Miranda, ontem, nesse sábado, né, estaria completando 81 anos, né, o Eurico Miranda. E aí o Álvaro Miranda, né, o Euriquinho, o filho, né, os filhos do Eurico Miranda, fizeram postagem nas redes sociais, aquela coisa toda, até coloquei no início do vídeo para vocês verem
a questão lá do Romário, né? Que o Romário estava jogando no Barcelona, não tinha dado tão certo, o Flamengo foi lá na Espanha atrás dele, né? E o Flamengo iria conseguindo aí a contratação do Romário, não, perdão, aí eu falando besteira, do Roberto Dinamite. E o Flamengo já ia conseguindo pegar o maior jogador da história do Vasco, né? Eles iam contratar ele. Só que aí o Eurico Miranda ficou sabendo o que ele fez. Pegou o avião, foi lá para Barcelona, lá na Espanha. Bateu na porta do Dinamite e falou: você vai voltar pro Brasil sim, mas você vai jogar no Vasco, não vai jogar no Flamengo não. Fala quanto é que eles te ofereceram lá que o Vasco cobre. Foi isso que o Eurico Miranda fez, né? O Eurico Miranda começou ali trabalhando de diretor de futebol. Nessa época ele era diretor de futebol, finzinho da década de 90 para o início dos anos 2000. Depois ele assumiu a presidência do clube e acabou dando um azar tremendo, né? Porque ali foram títulos no final da década de 90 e depois, quando de fato o Eurico Miranda assume como presidente, a coisa desanda, né? O Vasco começa ali a chegar em fases de mata-mata, semifinais, finais de campeonato, começa a perder, começa ficar bem ruim a questão de resultados. Aí a coisa vai descendo de nível até em 2008, né? Quando foi o primeiro rebaixamento da história do Vasco. O Eurico Miranda era o atual presidente na época. O Edmundo era atacante daquele time, olha que loucura, né? E o Vasco acabou sendo rebaixado dentro de São Januário, né? Vocês vão se lembrar daquele fatídico jogo. Se eu não me engano, acho que foi Vasco e Vitória da Bahia, né? Eu acho que não tenho certeza, né? O Vasco Sport, enfim, aquele fatídico jogo que acabou culminando com o rebaixamento do Vasco. Aí depois o Vasco foi para a Série B, venceu, fomos campeões, voltamos para a Série A. Na Série A o Vasco ganhou a Copa do Brasil. O Vasco esbarrou 2 anos seguidos no Campeonato Brasileiro ali, quase levando o Brasileirão, né? Em 2009 o Vasco ganhou a Série B, em 2010 o Vasco foi muito bem no Brasileirão, em 2011 o Vasco foi vice-campeão. O Vasco foi roubado na cara dura, foi garfado. Naquela época, se tivesse VAR, o Vasco era campeão. Se o VAR fosse honesto também, o nosso último rebaixamento lá, aquele jogo contra o Internacional, o Vasco também não teria caído, né? Enfim, uma série de situações. Fato é que depois, quando o Vasco ganha ali a Copa do Brasil em 2011, já não era mais o Eurico Miranda, né? Já era o Roberto Dinamite. E depois do rebaixamento não teve clima para o Eurico Miranda, ele acabou deixando o clube, o Dinamite ganhou as eleições, montou aquele time lá. Depois o Eurico Miranda voltou de novo, aí ele lançou aquela frase: o respeito voltou, ponto. Contra tudo e contra todos, né? Lançou aquela frase do respeito voltou. E aí o Vasco, mais uma vez lá, cai para a segunda divisão. Depois o Vasco consegue ser bicampeão carioca, o Vasco volta para a Série A, ganhando o Campeonato Carioca em cima do Flamengo, aquela coisa toda. O Vasco volta para a elite do futebol brasileiro. Na elite o Vasco se classifica para uma Libertadores e já cai logo nas oitavas. Uma sonora goleada, diga-se de passagem. Aí depois dali o Eurico Miranda não teve clima, aí vieram as outras eleições, a saúde dele também ficou bastante debilitada, né? Ele que sofria ali com um quadro de câncer, né? E acabou que veio a óbito, né? E aí depois quem assumiu a diretoria do Vasco foi o Alexandre Campelo, depois o Jorge Salgado e atualmente o Pedrinho, né? Então, quero que você deixe a sua opinião aí no canal. O que você achou do Eurico Miranda como diretor ou presidente do Vasco da Gama, né? Muitos falam que o Vasco hoje está quebrado por conta dele, outros já falam que o Vasco tem boa parte dos títulos por conta das contratações que ele fazia, do jeito que ele batia na mesa e coisa e tal. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Ele endividou o clube, ele deu título também, mas agora endividar, o Dinamite também endividou, o Calçada deixou uma dívidazinha também, o Campelo, o Salgado, o Pedrinho está deixando agora aí, os outros lá atrás também deixaram. Não é só no Vasco não, no Fluminense, no Flamengo, no São Paulo, no Santos, no Corinthians, todos os clubes têm essa situação, né? Então, eu acho que foi um pouco das duas coisas. O Eurico Miranda começou muito bem na parte esportiva, e depois ele se perdeu um pouco naquele autoritarismo que era bom pro Vasco, mas não era bom para ele, pessoalmente. E esse autoritarismo acabou gerando um foco muito grande contra o Vasco. A gente sabe, a Rede Globo, né, outras situações levantaram bandeira contra o Vasco literalmente por conta do Eurico Miranda, né? Então ele trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas ruins. Então até hoje tem esse debate dentro do Vasco, né? O Eurico Miranda
o Eurico Miranda muitos falam uma palavra muito pesada, né? Foi um câncer no Vasco, né? Aí outros falam, mas os títulos, né? Libertadores, Mercosul, brasileiro, outro brasileiro, coisa e tal, foi quando ele era presidente. Então, assim, uma série de situações, né? Quando o Eurico Miranda era presidente, o Vasco chegou 2 vezes em final de Copa do Brasil, não venceu, né? Mas acumulou rebaixamentos, acumulou dívidas, né? Muita polêmica também. Então deixa a sua opinião aí. Meus amigos, de tudo isso, vamos mudar um pouco de assunto agora. Diretor de futebol, tá? A bola da vez nesse sábado, sexta para sábado, era o Mário Branco, né? O diretor de futebol português. Trabalhou em vários clubes alternativos ali do mercado europeu. Estava há pouco tempo como profissional no Fenerbahçe da Turquia, trabalhando no PAOK da Grécia, entre outras situações. Estava ventilado no Vasco, passou até a seguir as redes sociais do Vasco. Inclusive, né? A gente até falou que estava muito próximo aí um acerto. O Vasco chegou a ter reunião com o staff ali do Mário Branco, mas é o seguinte, a gente toma conhecimento no finzinho dessa noite de sábado, já quase no início de domingo, nessa madrugada de domingo, a gente toma conhecimento de que o Eduardo Freeland, que estava trabalhando no Avaí, ele se despediu do Avaí, isso mesmo, Eduardo Freeland se despediu do Avaí, tá? E ele pode ser, inclusive, anunciado pelo Vasco da Gama como o novo diretor de futebol do nosso clube. Vamos ficar ligadinho aí hoje, nesse domingão, né, nessas horas de domingo aí, ou de repentemente na segunda-feira, para ver se o Vasco de fato vai anunciar essa possível contratação do Eduardo Freeland, ou se não, se o Vasco segue no mercado, ou tentando o próprio Mário Branco, ou tentando outros profissionais. Uma coisa eu afirmo para vocês, o Vasco já passou da hora de contratar esse diretor de futebol, nós estamos precisando muito resolver essa situação, ocupar logo essa lacuna, é uma função muito importante, se não a mais importante, se tratando da janela de transferências, né? Só fica abaixo do presidente do clube, né? E na janela de transferências todo mundo sabe, um bom diretor de futebol tem muito mais chances de montar um bom time de futebol. É assim que funciona. Então vamos ficar ligado, né? A qualquer momento o Vasco pode anunciar o novo diretor de futebol e pode ser que seja o Eduardo Freeland, que já até mesmo se despediu do Avaí nas redes sociais. Meus amigos, eu não vou nem dar opinião sobre Mário Branco nem o Freeland, porque os caras, ninguém foi anunciado ainda. Então não adianta eu ficar aqui jogando o cara lá em cima, jogando o cara lá embaixo, falando bem, falando mal. Se o cara, a gente nem sabe se de fato o profissional vai trabalhar no Vasco. Quando o Vasco anunciar, aí é claro, a gente vai debruçar, vai pegar aqui a ficha técnica do profissional, os últimos clubes, os trabalhos, né, o histórico, para a gente repercutir e, é claro, dar também a nossa opinião em relação ao nosso futuro novo diretor de futebol. Meus amigos, como eu falei, de diretor de futebol, janela de transferências, uma coisa anda junto com a outra, né? O mercado da bola está muito agitado, né? A gente tomou conhecimento de que o Vasco estava ali com um jogador que tinha sido oferecido ao nosso clube, né? Que foi ali a situação do Alan Lescano, né? Ele que é meia atacante, 23 anos lá do Argentino Juniors. Uma situação aí meio controversa envolvendo o nome do Pedro Rocha, né, que joga no Remo, e aquele mesmo que jogou no Grêmio também, né? Mas assim, nada de atualização em relação a esses jogadores. A bola da vez que surgiu aí nesse sábado é o nome do jogador que também joga na Argentina, ele pertence ao Independiente, tá? Ele está emprestado ao Barraca Central. Ele tem apenas 20 anos, eu estou falando do Javier Ruiz, isso mesmo, um meia atacante de apenas 20 anos, é avaliado no Transfermarkt por 2 milhões de euros, mais ou menos 12 milhões de reais seria o valor de mercado aí, deixa eu ver, do Javier, né? Javier Ruiz, tá, gente? É um meia atacante de 20 anos do Barraca Central. Gente, gastar 12 milhões de reais para trazer um rapaz de 20 anos que você não sabe se vai dar certo, então, para mim não faz sentido. Só vai fazer sentido se o rapaz chegar no Vasco e jogar muita bola. Aí eu falo, parabéns para a diretoria, faz total sentido. Mas olhando, analisando de fora, não faz sentido você pagar aí 12, 13, sei lá, 10, 12, 13, 14, 15 milhões de reais para contratar um jogador de 20 anos que joga num clube alternativo lá na Argentina, que está emprestado, né? Ele pertence ao Independente, não foi aproveitado lá, foi emprestado para o Barraca Central, que já está numa prateleira abaixo, e agora está sendo ventilado aqui no Vasco. Não sei, vamos aguardar, vamos acompanhar, mas o nome que surgiu aí nesse sábado é o nome do Javier Ruiz. Se tratando do Felipe Coutinho,
a diretoria do Vasco está muito otimista com uma possível renovação de contrato. E a gente toma conhecimento que o Felipe Coutinho pode, inclusive, rescindir o seu contrato lá com o Aston Villa, né? Ele tem um valor alto, muito alto, acho, se eu não me engano, acho que é algo em torno, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é algo em torno de 20 milhões de reais, aí, uma fortuna, um dinheiro maneiro, né? Coutinho estaria aí abrindo mão de parte ou de todo esse valor para estar ficando livre no mercado, ser um agente livre, podendo então assinar contrato empregatício com qualquer clube, né, que for do interesse do jogador e, é claro, do clube. Então, Felipe Coutinho muito próximo de seguir no Vasco. Eu não digo nem renovar, porque se ele rescindir com o Aston Villa, ele pode renovar o contrato dele, mas não seria um contrato de empréstimo, mas seria um contrato de... como é que fala, gente? Definitivo, né? Com o Vasco, né? Agora, se ele não rescindir com o Aston Villa, ele então seria uma renovação desse atual contrato de empréstimo que vai até o mês que vem. No caso, o Vasco poderia estender. A ideia do Vasco é estender esse contrato com o Coutinho até o meio do ano que vem. Não até o fim desse ano. O mínimo é esse ano. Se os caras endurecerem, não quiserem, pelo menos até dezembro. Mas a ideia da diretoria do Vasco é estender esse contrato com o Felipe Coutinho até ali o ano que vem. Tá, gente? Até o ano que vem, vamos ficar ligados então. Diretoria do clube muito otimista aí com a permanência, não digo nem renovação, com a permanência do Felipe Coutinho. Meus amigos, se tratando do Paulinho Paula, a diretoria do Vasco entrou em contato com o empresário dele, o contrato dele que vence no fim do ano, o Vasco quer renovar com o Paulinho de Paula, e até então o empresário não respondeu. E muita gente começou a dar ataque de loucura aí, porque é mais um, tá igual o Léo Jardim, que não sei o que tá se achando, aquela coisa toda. Eu ainda falei, calma gente, calma, né? Aí a gente toma conhecimento nesse sábado de que o empresário e o jogador, eles estão analisando a proposta do Vasco, simples. Estão analisando e vão responder agora. Se vai responder hoje, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem. É outra história, porque o contrato do Paulinho só vence no final do ano. Ele fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube agora a partir do mês que vem, na próxima janela. Ele já pode assinar um pré-contrato. Por isso que o Vasco já procurou ele para tentar renovar, para tentar ficar tranquilo em relação a essa situação aí, tá, gente? Então, não tem lacração, não tem aquele mimimi, aquela nutelagem toda que falaram do Paulinho. Informação que a gente tem, o Vasco fez a proposta de renovação de contrato, o empresário do Paulinho Paula está analisando, está vendo ali qual será a decisão do próprio jogador e também do empresário. Tá? Então vamos aguardar, é uma negociação complexa. Tá? A negociação com o jogador é complicado, a menos que seja um jogador ali muito coringa do time mesmo, mas mesmo assim é complicado porque o cara vai querer pedir alta, aí fica naquela negociata. Então vamos aguardar, a gente vai atualizando vocês. Agora, a situação mais importante do mercado da bola é caseira, tá? Isso mesmo, é do Vasco, de dentro do CT Moacir Barbosa. Isso mesmo, dentro de São Januário. Tô falando do Riquelme, nosso lateral esquerdo, cria da base do Vasco, surgiu bem aqui no nosso clube há alguns anos atrás. É uma pena que ele surgiu num período de turbulência, brigando para não cair, depois Série B, depois brigando para subir, não sobe, aí sobe naquele ufa-ufa. Aí o Riquelme acabou dando uma queimada no filme dele, porque ele jogava bem um jogo, depois não jogava bem outros jogos. Ofensivamente ele tem qualidade, a parte defensiva dele que estava pegando, e uma Série B muito física, ele acabou perdendo espaço na lateral esquerda do Vasco. O Vasco subiu para a Série A no final de 22, quando chegou no começo de 23, a 777, que tomava conta do futebol do Vasco na ocasião, ela fez uma reformulação, mandou embora quase todo mundo do elenco e contratou um time totalmente novo, né? Que é esse time aí, boa parte desses jogadores que a gente tem no atual plantel. E nessa debandada, o menino Riquelme foi emprestado, né? Ele passou ali por um clube que já me fugiu o nome, do Nordeste. Depois foi jogar no Sport Recife, mas antes do Sport, salvo engano, ele jogou em outro clube que me fugiu o nome aqui. Tá? Agora me fugiu mesmo, não lembro se ele jogou no Vila Nova, se foi no CSA. E depois ele acabou jogando no Sport, onde ele ficou até o ano passado. Voltou para o Vasco. Não teve oportunidade nenhuma com o Fábio Carille. Assim, oportunidade que de fato que eu estou falando é jogar, né? De repente no treino é uma coisa, mas de se relacionar, de ir para jogo, não teve oportunidade com o Fábio Carille. Estava escanteado, inclusive o Carille já tinha avisado a diretoria que não ia utilizar o Riquelme, né? Ainda falei que, é complicado, né? O menino tem qualidade, não é mau jogador, não souberam fazer a transição dele
da base para o profissional, queimaram ele, né? Ele tem que ser trabalhar a parte defensiva do Riquelme. Então eu fiquei muito feliz, porque a gente tomou conhecimento que o Fernando Diniz, tá, ele tá aí, ele pediu a permanência do Riquelme, pediu para a diretoria do Vasco reintegrar o Riquelme ao elenco, tá bom? O Riquelme então está sendo reintegrado ao elenco principal do Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama vai ficar aí com 4 laterais esquerdos à disposição, com o Lucas Piton, com o Vitor Luiz, o outro menino da base que eu sempre esqueço o nome dele, e o Riquelme. Então com isso o Vasco vai ter à disposição agora 4 laterais esquerdos, 3 no profissional e mais um menino da base, tá? Sem contar com a situação do Leandrinho, que está lá no Al-Shabaab, nos Emirados Árabes, que também é lateral esquerdo e pode voltar para o Vasco agora, já na próxima janela. Porém, todavia, entretanto, é uma boa dar rodagem para o Riquelme, porque, como eu já falei, ele tem qualidade com a bola no pé. Por que não, de repente, tentar? Às vezes um jogo você está precisando ali, aquela situação toda, de repente você bota ali, o Lloyd não está entrando bem, o Nuno Moreira cansou, o David não voltou ainda, de repente você bota lá o Vitor Luiz na defesa fazendo papel de, vamos botar de quarto zagueiro, vamos colocar assim, e deixa o Riquelme de ala, jogando de ponta, né, de ponta esquerda ali também, claro, fazendo balanço defensivo, voltando para marcar ali um pouco, coisa e tal, mas não como um lateral. Então, e o Diniz sabe fazer isso. Então, assim, eu achei bastante interessante. O Diniz gosta de jogo de aproximação, de troca de passes. O Riquelme é um jogador desse estilo, desse naipe, de aproximação, de troca de passes, né, de tabelinha, 1, 2 e coisa e tal. O que estava acontecendo é que o Riquelme dava a bola, os caras furavam a bola não voltava nele. O Riquelme dava um drible, ele dava outro drible, colocava a bola na área. Naquela época que ele estava no Vasco, como na equipe titular, o Vasco não tinha um Verratti para fazer o gol, né? Então, assim, o Riquelme foi muito mal conduzida a ascensão dele da base para o profissional. A minha opinião, eu acho que agora, se ele for reintegrado ao profissional, dá para o Vasco colher algum fruto, seja usando ele na nossa equipe ou, de repente, vendendo o jogador que é um ativo do clube, tem qualidade, não é um craque, mas tem qualidade, não ainda, pode se tornar novo. E é claro, muito promissor, muito novo ainda. Então eu gostei dessa situação do Fernando Diniz, né, apostando nas soluções caseiras. Tem coisas que tem que fazer isso mesmo, né? Em relação ao ataque, se for para trazer jogador aí de 20 e poucos anos, que é ponto de interrogação, que ninguém nunca ouviu falar, vou voltar a dizer, usa a base, traz 2 caras aí, jogador bom de bola, mais caro, 25, 30, sei lá, quanto que o Vasco puder gastar, jogador bom, e deixa para poder apostar na base, sabe? Essa é a minha opinião. Mas pode queimar a base, não sei o que. Tá bom, vai ficar pagando aí rio de dinheiro para jogador que faz a mesma coisa ou menos do que meninos que estão na nossa base, que é de graça, né? Então tem essa questão também, tá? Então vamos ficar ligados nisso aí, o mercado da bola aí bem agitado, aí algumas situações do Vasco aí já começando a pipocar. Se tratando do nosso elenco, o nosso elenco finalizou a semana de trabalho no CT Moacir Barbosa. Nosso time folga, né, no dia de hoje, nesse domingo. O Fernando Diniz e a diretoria do Vasco deram folga para o nosso time, mas olha, a informação que surge nos bastidores, nos corredores ali, né, do CT e também do nosso estádio, é de que o Fernando Diniz cobrou muita intensidade nos últimos dias no Vasco, bastante intensidade, ritmo de jogo, manter ali o alto nível, né, a concentração, o foco, né, todo mundo conversando, o time organizado, intenso, na obrigação de marcação, mas também saindo em bloco para atacar. O Diniz pediu bastante essa situação nos últimos dias de treinamento no CT Moacir Barbosa, e isso é muito bom, porque é isso que falta. Algumas pessoas falam, Álvaro, mas eu não sei que jogo você viu aquele dia lá, não sei o quê, os jogadores correndo pra caramba, o problema é técnico, não é físico. Olha, gente, é físico também. Tá? Quando eu falo que o problema é físico no Vasco, não é que o cara é vagabundo, não é que o jogador não quer correr, que tá lá fazendo nutelagem, corpinho mole, chinelinho. Não é isso. É pela questão do preparo físico. Às vezes o cara tem vontade, o cara tá dando o máximo dele, o cara tá correndo, mas ele tá mal preparado. E como que você prepara esse cara? Treinando da mesma forma que se joga. E aí você vai jogar da mesma forma que você treina. Porque se você faz um treino de baixo nível e joga em alto nível, vai acontecer isso a vida inteira, porque o cara treina meia horinha e vai embora para casa, 1 hora. Agora, treinando 2 horas, 2 horas e meia,
Quando chega no jogo, ele joga o jogo inteiro, até onde as pernas aguentarem, a musculatura, né? Joga o jogo inteiro ali em alta voltagem. E era isso que estava faltando no Vasco. E é isso que o Diniz já diagnosticou e está trabalhando para melhorar no nosso elenco. Outra situação é que nos últimos dias, nosso treinador optou por manter a dupla de zaga, tá, gente? João Vitor e Lucas Freitas, pelo menos nos últimos dias, treinaram normalmente no time titular do Vasco da Gama. Acredito eu que neste momento a zaga titular é essa mesmo, tá? A menos que o Luiz Gustavo, né, que teve ali uma questãozinha que daqui a pouco já está tranquilo, tome a vaga, ou o Maurício Lemos também arrebente e tome a vaga. Mas hoje é isso mesmo, é os que estavam jogando ali. O Freitas, inclusive, só saiu da equipe porque teve uma lesão, né, muscular e coisa e tal. Aí entrou o Luiz Gustavo, aí agora teve essa situação, o Freitas está voltando, né? Então, bom, vamos torcer para a defesa continuar também numa toada sem levar gols, né? Porque o Vasco às vezes consegue engrenar 2 jogos tranquilo, daqui a pouco é 3, 4 jogos levando um monte de gol e fazendo pouco gol. Isso aí que a gente tem que dar uma regularizada, e é bom manter os jogadores jogando junto para poder manter o entrosamento, né? Vamos aguardar. Eu torço muito pro Lemos, né, ser titular, mas se o Freitas também jogar bola para isso, pô, beleza, a gente vai ter o Lemos lá no banco, né? Se precisar tem outro zagueiro. Meus amigos, se tratando aí, agora mudando de assunto, né, já falamos bastante do elenco porque não tem jogo, não tem muito para falar de campo e bola e coisa e tal. O Vasco só joga no próximo dia 12 contra o São Paulo lá no Morumbi, tá? Vamos falar agora sobre a Vasco SAF. É o seguinte, meus amigos, a questão envolvendo aí o arbitral na Fundação Getúlio Vargas, tá? O Vasco da Gama SAF, Vasco da Gama Associativo, perdão, teve o seu terceiro advogado, ou seja, o seu terceiro árbitro, né, que no caso iria mediar a situação lá na Fundação Getúlio Vargas, impugnado pela 777 Partners, tá? Isso mesmo, a 777 Partners pediu aí a impugnação pela terceira vez consecutiva de um advogado que o Vasco indicou para ser árbitro na Fundação Getúlio Vargas por uma questão de conflito de interesse, não sei o quê, porque é um advogado que é amigo de outro, que trabalha na empresa lá, que não sei o quê, porque a empresa tem vínculo com o clube e tem vínculo, né, aquela história de conflito de interesse. A 777 está usando disso. Eu acho maneira a 777 usar disso, porque daqui a pouco vai chegar a etapa que a 777 vai ter que explicar também um monte de conflito de interesse deles, né? Dinheiro caindo numa conta aqui, a irmã do Josh pegando dinheiro para lá, aí outra conta diferente jogando dinheiro para cá de novo, né? Isso aí ninguém fala, isso aí não é conflito de interesse não, né? É qualquer coisa, mas eu não sei o que é, né? Mas enfim, daqui a pouco chega a hora deles também terem que esclarecer isso, mas fato é, a 777 não tem saída, eles estão jogando cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça para tentar aí dar uma tonteada na diretoria do Vasco para ganharem tempo, porque nessa brincadeira já são 6 meses. Estamos já em junho. Daqui a pouco demora, esse negócio enrola aí, só ano que vem. E a ideia da 777 é essa. É resolver a sua vida empurrando com a barriga aqui para tentar amanhã ou depois, quando o clube conseguir dar uma organizada, arrumarem o dinheiro com os 31% deles. É o que eles querem. Agora, meus amigos, vamos falar, ainda falando da SAF, a justiça lá nos Estados Unidos, de Nova York, decretou que a 777 fizesse um leilão das empresas do seu portfólio. Aí virou aquela loucura, né? Mas na verdade, gente, não era para vender a Vasco SAF, tá? Inclusive outros clubes lá do Standard de Liège e tal se manifestaram contra essa questão também. Mas é o seguinte, meus amigos, hoje a 777 só tem 31% da SAF do Vasco, ok? Que é o que supostamente está lá na documentação lá, que eles colocaram supostamente 310 milhões de reais dentro do Vasco. Então com isso eles têm aí 31% dos direitos econômicos da SAF do clube. O Vasco tem 30% mais 39% que estava com a 777, que foi aí temporariamente concedido a medida provisória para o Vasco, né, ser o gestor desse percentual restante. Fato é que a 777, no caso a EQEP, hoje quem controla a 777 é a EQEP, tá, meus amigos? A EQEP ela pode vender esses 31%. Ela pode. E o que o Vasco está tentando vender hoje são os 69%. Só que tem a questão da jurisprudência lá envolvendo o outro percentual. Porque se Deus nos livre e guarde, a 777 consegue ganhar aí
esse percentual de volta, aí dá problema. Então o que o Vasco pode vender de olho fechado sem medo de ser feliz? É 30%, isso aí é tranquilo, é garantido. Os outros 39% até pode vender, mas pode dar uma confusão daquelas amanhã ou depois. A ECAP, por sua vez, ou 777, ela pode vender os 31% dela, que é dela, tá pago, tá ali, então eles podem vender esse 31%. Portanto, que houve aquela pausa de 90 dias no ano passado para a ECAP tentar vender esse 31%, ok? Beleza. Então, meus amigos, o leilão que já até aconteceu nos Estados Unidos não teve a ver com a SAF do Vasco, tá? Nada a ver com a SAF do Vasco. Esse leilão foi simplesmente para formalizar a aquisição, ou seja, o controle de todo o portfólio da 777 Partners. Tá? Então foi um leilão que abraçou todo o portfólio, mas ao mesmo tempo separando cada situação. Por exemplo, o Standard Liège é uma situação, o Red Star Paris é outra situação, o Melbourne Victory outra situação, a situação com o Everton é outra parada, com o Vasco é outra coisa, com o Sevilha já nem tem mais vínculo, né? Então o portfólio todo da 777 foi leiloado, a própria ECAP fez ali uma mera praxe, né? Arrematou, né? Porque já era praxe mesmo, fez ali só o protocolo e simplesmente ela formalizou a aquisição de todo o portfólio do conglomerado 777 Partners. Com isso, não mudou nada. A ECAP já tinha aqui o controle dos 31% que está aqui na Vasco SAF. Então, não mudou rigorosamente nada. Tá? Nessa situação aí, agora a gente vai ter que esperar o que vai acontecer lá no arbitral. Porque se no arbitral eles entenderem de que o Vasco tá certo, foi lesado, tem que ser indenizado e coisa e tal, e a 777 tem que ressarcir o Vasco pode, por exemplo, reaver todo o direito econômico da SAF. Ficar com 69 mais os 31, ou ficar só com 69, ou ficar com menos do que 69, vai depender do arbitral. Assim como pode Deus nos livre e guarde, a 777 ganhar, mas acredito eu que não ganhe, porque são milhares e milhares e milhares e milhares de provas aí no mundo inteiro, tá dando tudo errado para eles. A 777, gente, praticamente já não existe mais, tá? É só um nome fantasia mesmo, mas de fato ela praticamente já não existe mais, meio que passou o bastão ali agora para a ECAP. A ECAP pegou esse rojão aí, né? É como se fosse assim, tira uma laranja e entra outra. É tipo isso que está acontecendo. Então, meus amigos, quando eu falei para vocês lá no ano passado, a questão da venda da SAF do Vasco, eu tô falando aqui, tem jornalista vagabundo, mentiroso, youtuber safado, botando capinha todo santo dia aí de Marinax, de árabe, de americano, de italiano, e proposta e não sei o que. Tem gente todo dia dando ataque de calcinha, ataque de sutiã, ataque de biquíni, ataque de lingerie. Todo dia ficavam aí na rede social fazendo palhaçada e mentindo para a torcida do Vasco. Ah, o grego, o filho do grego dançando, vai virar baile lá na Grécia. Ah, porque o grego agora vai comprar. Ah, porque o Nottingham Forest, porque vai vir jogador do Nottingham Forest pro Vasco. Ah, porque o grego isso. Ah, porque o grego aquilo. Ah, porque o italiano vai fazer. Porque o americano vai acontecer. Ah, porque o grupo árabe. Ah, porque os donos do Liverpool. Ah, porque não sei o quê, porque a proposta vai chegar. Aí vem o Wellington Campos e fala, eu já tenho informação, a ECAP já acertou a venda do percentual e vai comprar a parte da SAF. Falou um monte de bobagem, muita gente falou muita merda. Essa é a grande realidade. E eu tô desde o início falando, olha, não é assim. Não estamos falando de você pegar uma televisão usada e passar para frente, pegar um qualquer aqui e comprar outra nova. Não é por aí. Não estamos falando de uma venda de um carro, de uma casa, de um apartamento, de uma loja. Estamos falando de uma venda de um clube de quase 130 anos, avaliado em algo em torno de 2 bilhões de reais, um problema financeiro sem precedentes, em recuperação judicial, uma torcida de mais de 25 milhões de torcedores, tetracampeão brasileiro. E além disso tudo, eu sempre falei, e além disso tudo, vai demorar muito tempo na justiça. Eu falei, gente, vai demorar muito tempo no TJRJ e muito tempo na Fundação Getúlio Vargas. Galera, até agora o Vasco nem conseguiu colocar o árbitro lá. Toda vez que o Vasco coloca o árbitro, a 777 vai lá e impugna para poder tirar o árbitro, que seria ali um advogado, né, no caso, lá do arbitral, que iria mediar, no caso, a favor do Vasco. Então, a gente observa que está tudo travado, está tudo rigorosamente travado. Para o Vasco, nada mudou. Lá do ano passado, um ano atrás, quando o Pedrinho fez aquela atitude, tirar a 77 coisa e tal, para agora,
institucionalmente falando, do Clube de Regatas Vasco da Gama SAF, não mudou nada. O Vasco não mudou nada. Tá do mesmo jeito, os modos operantes, a contratação. O que mudou é o jeito de tratar os jornalistas, de tratar os jogadores, o esforço de manter o salário em dia, né? O que mudou é a tentativa de não fazer rios e rios de dinheiro em contratação que não faz sentido. Tem muita coisa que a gente contesta aí, mas mudou bastante, isso mudou. Tá? Mas em relação à dívida do clube, não, a dívida do Vasco aumentou em mais de 500 milhões, diga-se de passagem. E em relação a vender a SAF, tá tudo travado. Tá tudo travado. Eu sempre falei, isso vai demorar muito tempo, gente. Esses vagabundos estão colocando como se fosse assim, o cara chega hoje, almoça amanhã, na terça, quarta-feira assina o contrato, semana que vem já para o caminhão de dinheiro na porta de São Januário, na outra semana já chega Cristiano Ronaldo, Dembélé. Não é assim, gente, não é assim, não é assim. E eu tô falando isso pra vocês, já tem quase um ano que eu tô falando isso aqui no canal. E tem gente vagabundo que vocês vão ver. Essa semana aí vai faltar assunto, por conta que o Vasco só joga no outro final de semana, vai ter vagabundo botando capinha aí. Com Marinax, um fundo árabe, fundo não sei o quê, pegando notícia lá de 2 meses atrás, de 20 dias atrás, de 6 meses atrás, para jogar para a turma, entendeu? Então assim, o torcedor do Vasco, vamos nos informar, vamos ficar por dentro do que está acontecendo, tá? Peço para vocês encarecidamente, porque enquanto a galera estiver desinformada e parando para dar ouvido para qualquer vagabundo que a gente sabe que tem muito por aí, esses vagabundos que adoram fazer a turma de massa de manobra vão ficar manipulando a torcida do Vasco. E nós, torcedores, a gente não tem que ser manipulado, a gente tem que ter a nossa opinião. Só que para ter opinião, a gente tem que saber o que está acontecendo. E para saber o que está acontecendo, a gente tem que pegar na fonte boa. Como é que você vai tomar uma água boa se o rio está sujo? Tem que ir lá na nascente, lá na fonte, não é? Então, se você quer uma notícia verdadeira, torcedor, não vai em canal intermediário, em conversa fiada, não. Vai diretamente no site do Vasco. Vem aqui no meu canal, porque aqui no meu canal o que for especulação eu vou falar que é especulação, o que for informação eu vou falar que é informação. Porque tem muito canal por aí que é uma especulação, os caras já jogam que é informação. O Vasco faz uma sondagem, os caras já falam que está quase acertando. Né? É sempre assim. É sempre assim. Tá? Aí, por exemplo, aí alguém fala alguma coisa lá dentro do Vasco assim, a gente projeta agora, depois de julho, aí, voltar aí a tentar vender a SAF e coisa e tal. Aí os caras já aumentam tudo a notícia. Não, porque o Vasco botou uma meta agora, depois de julho, vai vender a SAF, investidor que não sei o que, vai vir pro Brasil. É tudo mentira, gente. Tem sim 3 investidores assinados due diligence. Isso foi o que o Pedrinho falou. Isso a gente sabe. O resto é resto e acabou. Simples assim. O resto é resto e acabou. Então vamos parar de dar ouvido para mentiroso. Enquanto tiver plateia aplaudindo a loucura do palhaço maluco, rapaz, o cara vai ficar ali virando pirueta a vida inteira, porque fala, pô, estão gostando, pô. Então assim, enquanto a turma ficar dando ibope, audiência para vagabundo, seja jornalista ou não, que se diz vascaíno, falando mentira todo dia para vocês, torcedores, vocês não podem dar ouvido para mentira. E tem que repudiar. Você abriu um vídeo, viu o cara falando mentira, vai lá no comentário, ó, mentiroso, mentira, não é isso. Tem que ser isso, rapaziada. Tem que ser isso. Eu não vou ficar falando nome de canal aqui não, porque muita gente fica chateada comigo, fica dodói depois, leva pro coração. Mas ó, tem fácil 6, 7 canais aqui que ficam brincando com o emocional de vocês, com esse negócio de SAF aí. Tá? Só vocês ficarem ligados que vocês vão saber de quem que eu tô falando. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar com vocês, né, nesse nosso conteúdo. Falamos sobre diretoria, sobre o nosso elenco e sobre a Vasco SAF também. Vamos abordar mais assuntos da SAF do nosso Vasco na noite desse domingo para segunda-feira, né? A gente vai falar de muitas outras coisas também do nosso clube. E nesse próximo conteúdo nosso, eu vou tentar dar aquela moral que levar os comentários de vocês aqui, aquela atenção que vocês merecem. Valeu, rapaziada? Tô ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. E tamo junto. Porque que Deus nos abençoe. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu, tamo junto. Vasco!